Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar na aula de hoje sobre o sistema colonial, tá? É uma aula, né, que vai trabalhar principalmente com os alunos do primeiro período do curso de Educação do Campo, né? Infelizmente, por conta da nossa Assembleia Estatuinte, a gente não vai poder ter a nossa aula como a gente sempre faz, com a live, tá? Mas eu consegui editar alguns vídeos de umas aulas anteriores, eu acho que vai, né, dar para a gente conseguir pegar bem aquilo que a gente tinha se proposto a debater dentro do nosso programa da disciplina, tá certo? Então é isso, vamos lá então para nossa aula. Bom, gente, a gente vai iniciar a nossa aula de hoje, e agora a nossa disciplina ela vai entrar é, para um aspecto que é um aspecto da gente tentar analisar a realidade do território. Porque as experiências que eu tive já anteriormente, onde a gente começava a disciplina da educação do campo, falando sobre os aspectos pedagógicos, elas não foram muito positivas, né? Porque no final das contas, é, o aspecto pedagógico, a pedagogia da terra, a educação do campo, as escolas do campo, elas não precedem uma análise, né, sobre o território. Então, a gente precisa inicialmente, antes de falar de qualquer aspecto sobre a teoria da educação do campo, conhecer o território, né, que as escolas estão inseridas, no caso, o território rural da região Nordeste. Então, a gente vai iniciar um bloco da nossa disciplina a partir de agora, onde a gente vai trabalhar justamente os aspectos históricos sobre a educação do campo, porque a gente acredita, né, que é justamente conhecendo a história do lugar que a gente vai efetivamente poder conhecer a realidade de maneira mais científica, mais profunda, mais complexa, né? Do que simplesmente achar que conhece o território porque foi lá uma, duas, três vezes. Lógico que existem várias pessoas que moram no território do campo, e esses saberes dessas pessoas que moram nesses territórios, eles são muito importantes para que a gente possa ter um conhecimento sobre aquela realidade. Né? Mas aqui também existe um saber científico, no caso a história, a sociologia rural e os estudos de questão agrária, de maneira geral, que vão lhe dar um suporte científico melhor para que a gente possa traçar esse diagnóstico sobre a realidade do território. Então, a gente vai iniciar nessa aula falando sobre as sociedades indígenas e a implementação, né, do sistema colonial no Brasil e porque isso vai configurar uma realidade muito presente, né, no nosso território, que a gente vai falar um pouco mais para o final da nossa aula hoje. A gente vai. Vocês estão ouvindo bem, né? Eu creio que se não tivesse, vocês estariam aí se manifestando um pouco. Mas a gente vai, então, trabalhar um slidezinho que eu fiz aqui para nossa aula, tá? Deixa eu apresentar ele aqui. Pronto. Ele já está no 5, não. Tá, vamos para o 1, né? Então, gente, nesse slide, a gente vai ver um pouco esses aspectos históricos sobre as sociedades indígenas e o escravismo colonial. E a análise da gente vai recair sobre esse território, né, que a gente está inserido, que hoje a gente chama Nordeste e hoje a gente chama Brasil. Mas é muito importante que a gente entenda que antes de existir, né, essa sociedade brasileira, a gente tinha aí pelo menos 40 mil anos de história de povos que habitavam esse país e que esses povos
eles construíram elementos muito importantes da nossa identidade, da nossa cultura, da nossa tradição alimentar, e fazem parte do povo brasileiro, que eram os povos indígenas. E a gente vai também, nessa análise, né, sobre a questão agrária, a gente tem uma periodização que a gente traz desses estudos sobre questão agrária, ou seja, uma periodização que vocês não veem muito nos livros de história, porque é uma periodização que a gente acha nos intelectuais orgânicos, né, desses movimentos camponeses que trabalham esse tema, que é o tema da questão agrária. Tem até um vídeo no meu canal que eu explico um pouco melhor sobre isso, eu compartilho com vocês depois ali no grupo de WhatsApp, mas é uma periodização diferente que a gente também trabalha nos conhecimentos científicos da universidade. Né? E essa periodização, ela vai trabalhar justamente as alterações que essa sociedade do campo no Brasil, ela sofreu ao longo da história. Então, a gente inicia, né, falando desse período que vai abordar as sociedades indígenas, que é o que a gente chama de período pré-colonial, e depois a gente vai trabalhar o colonialismo, mas não o aspecto político do colonialismo, né? Porque politicamente o colonialismo ele termina com o processo de independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Entretanto, se a gente for analisar os aspectos econômicos da produção, principalmente, do meio rural, a gente tem uma permanência, ou seja, a independência do Brasil ela não vai alterar as estruturas econômicas e sociais daquela sociedade. Isso só vai acontecer a partir de 1850, é um tema que a gente vai abordar na próxima aula, quando a gente vai ter uma transição desse modo de produção escravista ou do capitalismo mercantil para um capitalismo industrial. Só que essa transição não se faz do dia para a noite, não é do dia para a noite que acaba com a escravidão no Brasil, não é do dia para a noite onde se estabelece a propriedade privada no Brasil, e também não é do dia para a noite que os engenhos de cana-de-açúcar eles se transformam em usinas de cana-de-açúcar. Então, isso é um processo que vai decorrer ali de quase 80 anos, e por isso a gente marca esse período de transição do escravismo ao capitalismo industrial entre 1850 a 1930. Em 1930, a gente tem como referência um processo político que teve na história do Brasil, que vocês devem ter visto quando estavam estudando ali para o Enem, chamada Revolução de 30, onde vai efetivamente encerrar politicamente com a República do Coronelismo, a República Café com Leite, que foi o período na história em que a elite agrária brasileira teve mais poder político em todos os tempos, né? E também vai iniciar um processo de industrialização, ou seja, a partir de 1930, a gente vai poder falar que o Brasil é um país industrializado, apesar de existirem algumas indústrias que foram fundadas no Brasil antes de 1930. E esse processo de industrialização vai marcar bastante o meio rural brasileiro, porque você vai ter um grande processo de migração, você vai ter uma alteração também na forma de produção, uma demanda muito grande pelos produtos agrícolas vindos da cidade, e aí a gente se estabelece esse período, né, praticamente do capitalismo mesmo, a partir de 1930, onde a gente divide em dois, né, esse período a gente divide em um que vai até 1990 e o outro que vai de 1990 até os dias atuais. Mas a gente não vai entrar nessa diferenciação na aula de hoje, mas a gente pode chamar simplesmente que foi o período do agronegócio, da inserção do agronegócio no meio rural brasileiro e nos territórios do campo, tá? Então, isso é só para dar um panorama geral do que é que a gente vai ver nas próximas 3 aulas, não fiquem aperreados, porque isso são coisas que a gente ainda vai trabalhar melhor ao longo da disciplina. E na aula de hoje, a gente vai enfocar justamente esse primeiro período, de 40 mil anos antes do presente até 1500, que é o período pré-colonial,
e o segundo período, de 1500 a 1850, que a gente chama de escravismo colonial. Então, gente, aliás, antes de falar desse slide, eu queria falar dessa data histórica aqui, 40 mil anos antes do presente. Por que a gente fala dessa data, não é? Veja, a arqueologia, aí a gente está falando de um ramo da história, que até é um ramo separado mesmo, que é a arqueologia, ela lida muito com o aspecto material da história. Ou seja, há várias teses científicas ou não sobre a origem da humanidade no planeta Terra. Ou seja, para o cristianismo, o mundo é criado ali em 7 dias. Né? Tem também uma interpretação muito literal da Bíblia, né? Porque a gente sabe que muitas vezes, quando está ali na Bíblia 7 dias, não quer dizer 7 dias, pode ser períodos e séculos, etc. Mas isso é uma discussão que cabe à teologia. Agora, a arqueologia, ela lida diretamente com vestígios materiais bastante concretos, que foram achados nesses sítios arqueológicos. E, a partir disso, eles constatam as suas análises científicas sobre o passado da humanidade. Então, a gente sabe que a humanidade ela vai passar por um processo de evolução biológica até chegar ao que a gente chama do Homo sapiens sapiens, que é a nossa raça biológica enquanto seres humanos. E é a única raça que efetivamente existe em termos da biologia. E, entretanto, houveram alguns hominídeos, né, que eram raças nas quais esse Homo sapiens sapiens vai se evoluir, e foram achados diversos vestígios arqueológicos no continente africano que datam que, efetivamente, a humanidade ela se origina no continente africano. Ela se origina na África. E a partir desse continente, onde alguns achados mais recentes, de 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, vão começar a aparecer também de hominídeos na Europa e na Ásia. Agora, no caso nosso, do continente americano, não há nenhum achado arqueológico de um hominídeo dentro do nosso continente. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o Homo sapiens sapiens ele não é uma espécie nativa do continente das Américas. Ele chega às Américas a partir de um processo migratório que dura milhões de anos, milhares de anos, até chegar pelo Estreito de Bering, que é um pedaço de gelo que tem ali no norte do continente, e vai ocupando esse território que hoje se chama as Américas. E aí tem uma grande discussão na arqueologia sobre qual é o primeiro achado arqueológico que comprova a data existente da humanidade. E o primeiro achado arqueológico da tese do qual eu compartilho é de uma arqueóloga espanhola chamada Nieri Guidon, e com sua equipe de arqueólogos. Ela achou vestígio humano no estado do Piauí, no Parque Nacional da Serra da Capivara, ali na terra do nosso querido professor Lucas, que é o professor de vocês. Então, vocês podem, inclusive, cobrar do professor Lucas, depois que acabar uma pandemia, uma visita lá ao Parque Nacional da Serra da Capivara. É uma coisa bem interessante de se conhecer. E os outros sítios arqueológicos que vão começar a aparecer aqui no Nordeste, aqui mesmo do lado de Garanhuns, tem um sítio arqueológico bastante conhecido, ali entre Garanhuns e Arco Verde. São sítios que já datam de um período mais recente, né? De 10 mil anos antes do presente até 2 mil anos antes do presente. Então, esses sítios arqueológicos, eles retratam um pouco a cultura, né, desses povos indígenas, que, na verdade, aí sim, já passando para o próximo slide, quando a gente fala de povos indígenas nas Américas,
a gente está falando, gente, de uma diversidade impressionante de cultura, de línguas, de etnia, de tradição. Não dá para, assim, esse termo índio é um estereótipo que foi criado pelos colonizadores para resumir uma série infinita de povos, povos que até hoje a gente nem conhece, que tiveram ao longo desses 40 mil anos de história no continente, e habitavam o território das Américas quando iniciou-se a invasão militar portuguesa e a invasão militar espanhola, que deram origem a processo de colonização, que em muitos livros da história a gente conhece como os, entre aspas, descobrimentos, tá? Mas só para ser bem sintético, a gente colocou ali 4 tipos de povos e sociedades indígenas que existiram nas Américas dentro desse período, né? Então, você tinha as sociedades com Estado, que eram as sociedades que não se desenvolveram no Brasil, mas foram muito comuns ali na região do México, Guatemala, Chile, Peru, Bolívia, Equador, ou seja, na região dos Andes e na região conhecida como América Central e América do Norte também. Então, esses povos, eles foram os incas, os maias e os astecas. Quando os portugueses chegaram, aliás, quando os espanhóis chegaram no continente americano, eles encontraram 2 grandes impérios já estabelecidos nesse território, que eram o Império Azteca e o Império Inca. E esses 2 impérios, eles tinham Estado, eles tinham tecnologia, existia uma ciência da saúde, uma medicina mesmo. Inca e Azteca, eles tinham uma tecnologia agrícola até muito mais avançada que a tecnologia agrícola europeia, e eles também conheciam os metais, principalmente o ouro, a prata e o cobre, que eram os principais metais dessa sociedade. E além disso, há também uma outra forma de sociedade que não foi tão comum no Brasil, mas existiu no Brasil, que era o cacicado. O cacicado é uma forma de sociedade indígena que existia nas Américas e foi muito presente em algumas regiões da Amazônia, no Brasil, que tinham uma hierarquia mais rígida, né? Que não era uma sociedade sem classes sociais, como eram as outras sociedades indígenas no Brasil. Então, você tinha a presença de um rei, ou algum tipo de rei, algum tipo de líderes supremos, né? E você constituiu alguns impérios, principalmente no Rio Negro, na Amazônia e na ilha de Marajó, que se estabeleceram nessas sociedades, com escravos que faziam obras públicas, com uma considerável número de habitantes, né? Nessas vilas, então, nessas aldeias. Então, você teve realmente uma coisa que muitos livros de história nem falam, né? No segundo grau, quando a gente olha isso. A gente sempre tem uma visão de que os indígenas, né, que habitavam o Brasil antes da invasão portuguesa eram somente os povos tupi-guaranis, que foi o povo que os portugueses tiveram o primeiro contato na invasão militar que fizeram no Brasil, né? E nesses povos indígenas, você tinha 2 tipos de povos. Esse povo tupi-guarani, ele era um povo que habitava o litoral do Brasil inteiro, né? Que eram povos dispersos, ou seja, eram vários povos indígenas nessa linhagem tupi-guarani, tribos rivais umas às outras, que disputavam o controle do litoral, e eram sociedades que a gente chama tipicamente coletoras e caçadoras, mas como a gente vai ver também, havia uma forma de agricultura que era praticada também por essa população. Só que haviam também várias tribos indígenas no interior do Brasil, principalmente no sertão, que havia o desenvolvimento da agricultura de maneira mais forte. E esse desenvolvimento da agricultura fazia com que as aldeias fossem habitadas
a gente tivesse uma maior população nessas aldeias, um maior sedentarismo em relação a essa população no território, que não havia no litoral. Então, aqui no Rio São Francisco, você vai ter, ainda na invasão, na altura de 1500, da invasão portuguesa nas Américas, você vai ter uma civilização Aratu, que os arqueólogos chamam, né? Que eram as sociedades indígenas que praticavam agricultura constantemente, principalmente de milho e mandioca, e a partir disso conseguiam se estabelecer nesse território. E agora vamos à questão do uso da terra, né? Então, como a gente falou, havia sociedades mais agrícolas do que outras, entre essa diversidade de povos indígenas que habitavam o Brasil. Darcy Ribeiro, naquele livro O Povo Brasileiro, ele fala, eu vou mandar essas referências todas para vocês no grupo de Zap, tá? Mas ele chega a falar de 6 milhões de índios no Brasil na chegada dos portugueses, na altura da invasão portuguesa. E alguns arqueólogos, algumas pesquisas mais recentes chegam a falar de 60 milhões de índios, tá? Mas uma coisa é fato, os portugueses, quando chegaram no território brasileiro, eles não encontravam território vazio. Ou seja, em cada localidade que eles iam entrando nesse território, eles sempre encontravam alguma tribo indígena, algum povo indígena com diferente língua, diferente cultura, diferente forma de organizar a sua sociedade, né? Esses povos, que eram os povos mais agrícolas, eles desenvolveram a cultura do milho, né, que é uma cultura que chega a esses povos indígenas dos Andes. Então, como o Império, esses povos Tupi-Guarani, ele vinha do Paraguai até o Maranhão, praticamente, né, pela costa brasileira, você tinha também muito um intercâmbio de culturas agrícolas, que fez com que algumas populações indígenas do sertão do Nordeste, eles cultivassem o milho. A mandioca era o cultivo mais tradicional desses povos indígenas que habitavam o Nordeste. E a mandioca, ela tem também a sua origem na região da Amazônia. Ou seja, é uma cultura que vai da Amazônia, né, que a gente encontra muito mais variedade, inclusive, de mandioca na Amazônia, mas vai passando de geração para geração, de local em local, tribo que migra, que vai buscar um terreno mais fértil e tal, para chegar até a região Nordeste e até o litoral, que esses povos indígenas que habitavam o litoral Tupi-Guarani, como mostra diversos relatos, né, dos colonizadores, eles tinham essa agricultura de mandioca, de macaxeira, de girimum, inhame, batata doce e feijão. E isso, o que é que isso quer dizer, gente? Quer dizer que, assim, quando a gente fala de culinária nordestina, o que é a primeira imagem que eu tenho assim na minha cabeça, principalmente essa culinária mais sertaneja, é aquela mesa farta de cuscuz, inhame, tapioca, macaxeira, né? E assim, essa base de carboidrato, ela é uma base essencialmente indígena. Não foram os portugueses que inventaram a tapioca, não foram os portugueses que inventaram o cuscuz, porque, assim, o cuscuz, na verdade, é uma invenção árabe, tá? Mas o cuscuz árabe, ele é um cuscuz feito do trigo. Então, o consumo da farinha de milho, ele é, sim, um hábito tipicamente indígena, de algumas sociedades indígenas que habitavam o Brasil. E a gente tem essa tradição indígena que foi passada para nós. Então, quando a gente está ali se alimentando, esse café da manhã, essa nossa alimentação nordestina, principalmente essa base de carboidratos, ela é essencialmente uma base indígena. A gente tem também as frutas típicas da nossa região, o umbu,
o cajá, o caju, a pitomba, a mangaba, a manga, uma diversidade de frutas que haviam dentro do território, e é interessante que, assim, os portugueses, quando chegam aqui nesse território, eles acham que aquela fruta, aqueles pés, quando encontram a Mata Atlântica recheada de árvores frutíferas, eles ficam dizendo, não, isso aí foi um presente de Deus. Mas não, gente, os povos indígenas, eles tinham o hábito de colocar, né, sementes e misturado com a própria prática da agricultura que eles desenvolviam, na terra. Por quê? Porque eles sabiam que iam migrar, mas depois eles voltariam para aquele território, e se eles não voltassem, uma geração posterior voltaria para aquele território para poder se alimentar, e já se alimentava daquela árvore frutífera. Então, se a gente não pode falar de uma agricultura, tá, de umbu, de cajá, de caju, de pitomba, a gente pode falar, sim, de uma paisagem que foi moldada, né, por essa tradição indígena por milhares e milhares de anos. Agora, em relação aos animais, a pecuária, ou seja, os animais domésticos, aí sim, nenhum deles é natural do território do Brasil. Tá? Então, quando a gente vê a vaca, o bode, a cabra, a galinha, o galo, esses animais, até o gato e o cachorro, eles são todos de origem europeia. Então, a alimentação animal indígena, ela se baseava de peixes, tá? E também da caça de alguns animais silvestres. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Porque eu quero mostrar algumas fotos que eu tinha publicado no Instagram já há um tempo, quando no meu canal eu estava falando sobre as sociedades indígenas. Deixa eu só tirar aqui o comentário da Marciana e voltar aqui para a tela. Então, essa aqui é uma cerâmica desse povo marajoara, né, que era o povo que habitava a ilha de Marajó. Então, você vê que é uma cerâmica bastante complexa, tá? E o que é que quer dizer a cerâmica? A cerâmica, ela já envolve uma certa complexidade dessa sociedade, né? Ou seja, você tem a gente olha essa cerâmica, uma obra de arte, só que o conceito de arte naquela sociedade ela não existia. Então, esses objetos eram rituais, né, de religiosos, faziam parte da cultura desse povo, e também havia uma utilidade, né? Geralmente a cerâmica ela indica uma agricultura bem desenvolvida entre esses povos. Todas essas fotos elas estão presentes no site do Museu Nacional, tá? Aqui é uma foto, né, que a gente colocou de dente, né, para você ver como o estudo da arqueologia elas se baseiam muito em dados concretos, né, de materialidade, assim. Então, essas fotos de dentes, né, de vestígios arqueológicos, de indígenas que habitavam o litoral brasileiro, ela está falando, é uma análise sobre os povos sambaquis. Os sambaquis eram povos indígenas que habitavam a região do litoral e fez a sua estrutura de cerâmica e até de habitação a partir do calcário extraído de mariscos. E aí, nessa pesquisa arqueológica, que tem aqui no meu canal a referência do Instagram, o que é que essa arqueóloga viu? Com base nos vestígios, né, do dente, dos restos de comida encontrada no dente dos indígenas sambaquis, tá? Ela concluiu que esses povos não eram somente coletores e caçadores, ou seja, eram povos que também praticavam a agricultura e era uma agricultura bastante complexa, tá? Aqui algumas fotos, né, da tradição Nordeste, que é uma tradição que data
aproximadamente de 10 mil anos atrás. Algumas imagens bastante conhecidas dessa tradição, lá do Parque Nacional da Serra da Capivara. Aqui também tem um site, o Parque Nacional da Serra da Capivara tem um site para vocês entrarem, que está aqui no meu canal, é o site do Fundam. Né? Não é muito bem organizado, né? Mas, enfim, vale a pena dar uma entrada lá. Bom, essa foto aqui é uma foto de uma cooperativa, né? Bem legal. Claro, no presente, não mais falando de pré-história, é que ela resgata essa tradição indígena do consumo do umbu, que até hoje é uma tradição sertaneja, né? Então ela faz, é uma cooperativa lá da Bahia, chamada Coopercook, onde ela faz a cerveja do umbu, ela faz geleia orgânica do umbu também, né? E aqui tem umas mudas que ela desenvolve e dá para os agricultores plantarem, os umbuzeiros, né? Que é uma árvore nativa, e os indígenas usavam muito dessas árvores, né? da flora sertaneja para a fábrica de suas casas, das também de armas e instrumentos agrícolas, apesar de não conhecerem o metal, tá? Os indígenas daqui. Esse aqui é um mapa que ele pega a tradição Aratu. Né? E aqui é uma foto da nossa querida farofa de Tanajura. Né? Porque eu botei essa foto aqui? Porque é também como um hábito indígena esse consumo dos insetos. Porque como a nossa fauna ela não tinha animais de grande porte, então a gente herda dos indígenas esse consumo de alguns insetos, que no caso a farofa de Tanajura é um inseto delicioso que a gente consome até hoje, eu particularmente gosto muito. Então vamos lá voltar à tela de apresentação. Opa, deixa eu pegar aqui o cafezinho. Então vamos lá, gente. Falando um pouco, tá, da história de como se deu esse processo, né, de invasão militar português e esse contato, né, com os primeiros povos indígenas. Antes de a gente entrar propriamente, né, nesses fatos históricos, é interessante que a gente entenda um pouco a ideologia colonial. Porque esse é um assunto que envolve muito esse encontro desigual de saberes. De um lado, os colonizadores portugueses, de outro lado, essa diversidade de saberes indígenas que havia no território. E que hoje a gente dá um nome bonitinho na academia para isso, chamado colonização de saberes. Tá? Mas antes de entrar em qualquer termo teórico, é interessante que vocês entendam que o processo de colonização portuguesa aqui, ele foi baseado em 3 aspectos. Primeiro aspecto, a invasão militar. Os portugueses vieram aqui para conquistar o território. O segundo aspecto que a gente ainda vai falar aqui nessa aula de hoje, a estrutura econômica que se monta para a exploração da riqueza no território. E o terceiro aspecto da colonização é a questão da dominação da mente desses povos indígenas. E é esse processo de dominação da mente
que está presente na ideologia colonial, que é, propriamente dito, a ideologia colonial, que a gente vai chamar posteriormente de colonialismo de saberes, colonialidade do saber, enfim, a gente não vai entrar nesses termos de maneira mais aprofundada, mas eu acho bastante interessante, já que a gente está falando de pedagogia. Por quê? Porque a pedagogia, a educação, ela não é uma coisa que aparece quando aparece a escola. Vocês estão no primeiro período, mas é importante que vocês tenham em mente que educação é uma coisa e escola é outra. Escola é uma coisa que começa a aparecer na história da humanidade no final do século XVIII, se espalha no século XIX ali na Europa e nos Estados Unidos, e aqui no Brasil começa a se espalhar também mesmo, aparece no século XIX e se espalha no século XX. Mas a educação, o ato de educar, que todo mundo é educado pelos pais, pelo território, pela família, pelas tradições, esse é um ato inerente às sociedades humanas. E quando você tem uma situação de colonialismo, você tem aí, de um lado, um pensamento hegemônico, um pensamento do dominador, e de outro, esses pensamentos desses povos dominados, que na verdade não era uma única forma de pensamento, porque, como a gente disse, havia uma diversidade de povos, mas essa diversidade de saberes, ela é enquadrada por esse pensamento hegemônico, que a gente chama aqui de ideologia colonial, como um saber inferior. E veja, na altura da invasão portuguesa nas Américas, em 1500, a Igreja Católica ela foi a principal difusora dessa ideologia colonial. Só que todo mundo leu a Bíblia ou conhece um pouco da Bíblia e sabe que na Bíblia não se diferencia racialmente as pessoas, né? Ou seja, na Bíblia não tem ali dizendo amai uns aos outros, mas não vamos amar os negros, não vamos amar os índios, não vamos amar... Nem diferencia também por qualquer orientação sexual, qualquer coisa. Quando Jesus diz lá que a gente vai ter que amar o próximo quer dizer a todo mundo. Né? Entretanto, quando a religião ela se institucionaliza nessa instituição chamada igreja, a igreja ela está também inserida numa realidade. E ela estava inserida nessa realidade de ser a religião oficial da dominação portuguesa. E como a igreja encarava, justificava, por exemplo, a matança dos povos indígenas nas Américas, ou mesmo a escravidão dos povos indígenas e a escravidão dos povos africanos. A igreja, como é que ela justifica isso? Como é que ela justifica que os portugueses cheguem lá tranquilo, matem um monte de indígena, prendem o indígena, levem ele preso, botam numa jaula para mostrar os reis lá? Como é que a igreja vai justificar isso? Então, Boaventura de Souza Santos, ele tem um livro lá, um artigo que a gente não vai trabalhar aqui, mas só para fazer uma referência, né? Que é um artigo do Pensamento Abissal, que ele fala o seguinte: havia, nessa ideologia colonial, a ideia de que tanto os indígenas quanto os africanos eram povos sem alma. E, não tendo alma, eram como se fossem animais. E, portanto, era passível de ser escravizado, passível de ser morto, e o seu território era passível de ser dominado, sem nenhum tipo de problema para a igreja, para a pessoa entrar no reino dos céus. Então, notem que essa ideologia colonial,
ela é uma das causas do problema. Né? Por quê? Porque é uma ideologia que vai, de antemão, considerar toda aquela diversidade de culturas indígenas como povos sem alma que devem ser escravizados. Essa era a mentalidade do colonizador português. E as sociedades indígenas não tinham essa mentalidade tão dominadora. Ou seja, haviam as rivalidades naturais desse povo, já que as sociedades indígenas elas viviam em guerra o tempo todo, uma com as outras, por disputa dos recursos naturais, de uma terra fértil, de um estuário do rio. Então, a gente não pode ter aquela visão romântica de que as sociedades indígenas elas eram todas boazinhas e tal, etc. Não, não era, não. Isso é uma coisa que depois os europeus vão inventar sobre as sociedades indígenas. Entretanto, as diferentes culturas indígenas, ela tinha uma abertura muito maior ao diferente, ao outro, do que essa cultura portuguesa, católica e também espanhola. Então, o primeiro ato de colonização cultural que se tem na história do Brasil é justamente a realização da primeira missa. E para a religião dos indígenas, não tinha problema estar lá sentado vendo a missa, porque para eles não tinha essa coisa de não, eu tenho minha religião, mas eu posso ali assistir os portugueses falando lá da religião deles. Não tinha essa diferenciação, não. Mas acabou que isso gerou uma assimilação muito forte de alguns povos indígenas ao catolicismo. E esses indígenas assimilados ao catolicismo, eles, apesar de não deixarem de ser indígenas, com o passar do tempo, eles vão perdendo, os seus descendentes vão perdendo a sua identidade indígena. E alguns desses descendentes não se reconhecem mais como indígenas, apesar de terem a sua origem nesses povos indígenas. Então, muito da gente aqui temos sangue indígena. E temos traços indígenas e temos traços marcantes, não só biológicos, como culturais dessa civilização indígena. Mas nós não nos reconhecemos como indígenas, porque, de alguma forma, fomos assimilados e perdemos essa capacidade de nos autorreconhecer enquanto indígenas. E haviam os índios, certo? Entre os índios que não foram assimilados, haviam os índios hostis aos portugueses, que foram aqueles indígenas que identificaram, desde o primeiro momento, o português como inimigo. Né? E tem um episódio dos índios caetés, que é quando eles estão na costa e tem um naufrágio de um navio português, que estava um bispo que tinha vindo de Portugal para o Brasil, que era o bispo Sardinha. E eles vão nadando até a costa, o sobrevivente, e os caetés olham aquilo ali e consideram os portugueses, tem uma leitura política de que aqueles portugueses eram prisioneiros de guerra, e, portanto, eles fizeram com esses portugueses aquilo que eles faziam com todos os prisioneiros de guerra, que era uma prática chamada antropofagia, que era comer a carne humana para adquirir as melhores qualidades de guerreiro daquele povo. E eles comeram o bispo Sardinha. Então, os caetés foram considerados de antemão o persona não grata pelos portugueses, índios hostis que deviam ser simplesmente mortos mesmo por qualquer português que estivesse aqui no processo de colonização. E havia, por outro lado, alguns indígenas, algumas tribos indígenas que se aliaram com os portugueses na perspectiva de conseguir vantagens militares, porque os portugueses eles eram militarmente mais fortes,
Só que Portugal ele não chega no território brasileiro com aquele aparato militar feito os espanhóis chegam lá na colonização. Então, os portugueses eles vão se aliando com algumas tribos indígenas, dando vantagens a elas, por exemplo, o ferro. Cara, já pensou o trabalho que era plantar macaxeira com um instrumento agrícola de pedra? Ou cortar uma árvore com um instrumento agrícola, com uma pedra afiada? Então, o metal ele foi um instrumento muito importante para essa tecnologia indígena. E os franceses, que também invadiram o Maranhão e fundaram, disputando o território com os portugueses, eles chegaram até a distribuir armas para os indígenas. Né? Então, havia uma vantagem também militar desses indígenas que se aliavam com os portugueses em prol de uma vantagem militar contra as suas tribos indígenas mais frequentes. E quando que esses indígenas, a maior parte desses indígenas que vão se aliar com os portugueses e com os franceses, eles passam a ter uma leitura política diferente disso. Não, os portugueses são realmente os nossos inimigos. É quando se inicia o processo de colonialismo econômico. Ou seja, quando se estabelece no Brasil os primeiros engenhos de cana-de-açúcar. E os primeiros escravos desses engenhos são os indígenas. E aí, quando os portugueses passam a escravizar os indígenas, é quando os indígenas se apercebem que os portugueses vieram para ficar e que não existe parceria possível com esses povos portugueses. Pelo menos várias tribos indígenas, elas que eram aliadas militares dos portugueses, passam a se revoltar e a brigar contra eles. E é nessa noção que você tem uma grande guerra indígena dentro dos primeiros 100 anos da colonização no litoral. E essa guerra foi vencida pelos portugueses. E ela foi vencida por um outro fator, que é o fator biológico. As epidemias trazidas pelos portugueses, principalmente a epidemia de varíola, ela vai dizimar, causar um verdadeiro genocídio a essa população indígena que não tinha um aparelho imunológico tão bem preparado quanto os portugueses para sobreviver a essa epidemia de varíola. E as outras epidemias que foram trazidas pelos portugueses ao longo do século XVI. E quem sofreu mais com essas epidemias eram justamente os indígenas assimilados, que estavam lá nas missões jesuítas, e também esses indígenas aliados dos portugueses. E os relatos são impressionantes. Os relatos coloniais são de morte de 100 indígenas por dia, 40 indígenas por dia. É praticamente o número de mortes que a gente tem hoje pelo Covid, só que com um número de habitantes muito menor que se tinha na época do século XVI. Entretanto, a guerra pelo interior do Brasil, que era o que os portugueses chamavam dos sertões, ela vai ser uma guerra que vai ser travada ao longo de todo do 1700, ano dos 1700, né, o que a gente chama o século XVII e o século XVIII. E os portugueses eles não conseguiram derrotar completamente os indígenas no sertão. Teve um ponto que, até que teve um ponto no qual os indígenas entenderam que os portugueses estavam ali para ficar. Os portugueses entenderam também, não é, que essa guerra indígena não tinha mais como derrotar determinadas tribos indígenas. E se assina um tratado de paz entre os presidentes da província de Itamaracá, Pernambuco e da Paraíba, com 3 grandes chefes indígenas para um armistício e uma tentativa de convivência pacífica. Lógico que não teve essa convivência pacífica, até hoje não tem, mas esse tratado de paz é muito sintomático do que foi essa guerra indígena no interior.
E até hoje, no interior do Nordeste, você tem uma diversidade impressionante de povos indígenas. E você tem os chucurus, a limpesqueira, os pancararus, e você tem Águas Belas, né, uma etnia indígena, que são os Foliô, que é a única etnia indígena no Nordeste que ainda preserva a sua língua nativa, no caso, o Iatê. E essa tradição indígena, essas culturas indígenas, gente, elas são essenciais quando a gente está falando de educação indígena, das escolas indígenas, de que as escolas indígenas, por exemplo, a escola indígena dos Foliô, lá em Águas Belas, é muito importante que elas tenham a língua, que elas ensinem a língua Iatê, não só a língua portuguesa. É muito importante ter professores que são indígenas, que conheçam aquela cultura, para a gente não transformar, em pleno século XXI, as escolas indígenas em instituições de colonização do saber. Uma colonização do saber diferente, não mais praticada pela igreja, apesar da igreja também praticar esse tipo de colonização do saber, mas praticada pelos professores. Então é muito importante, essa é uma pauta essencial da educação indígena. Hoje, na atualidade, professores indígenas para escolas indígenas. Assim como também é uma pauta muito importante na educação quilombola, e aí em Garanhuns a gente tem 6 comunidades quilombolas, todas elas, com exceção de Caluete, têm escolas, e uma pauta muito importante dessa educação quilombola também é professores quilombolas para escolas quilombolas. Por quê? Porque sem isso a gente tem essa continuidade, né, da colonização. Bom, gente, olha, não se esqueçam de qualquer pergunta, fazer perguntas no chat, tá? Para a gente tentar aqui uma mínima interação, não ficar só eu falando. E vocês sabem que eu gosto de falar, né? Dá para anotar. Agora, gente, vamos tentar entender a estrutura econômica, certo? De maneira mais aprofundada dessas sociedades indígenas. Então, você teve, como a gente já falou, de 4.000 anos antes do presente até 1.500 anos antes do presente, esse período que a gente chama de período pré-colonial. E a gente já falou muito sobre o uso da terra, caça, pesca, coleta, agricultura. Mas nos estudos de questão agrária também é importante a gente compreender a forma como essas sociedades detinham a posse da terra e a forma como essas sociedades detinham a propriedade da terra. E ambas, posse e propriedade, elas eram coletivas em todas as sociedades indígenas do Nordeste. O que indica a não existência de classes sociais entre essas sociedades indígenas. Mas veja, isso não quer dizer que essas sociedades indígenas elas eram todas iguais, as pessoas eram todas iguais. Existiam diversas formas de diferenciação social nessas sociedades. Como, por exemplo, você ser filho de um chefe, esposa de um líder religioso, você ser um bom guerreiro, você desempenhar atividade agrícola ou desempenhar atividade militar, você viver numa aldeia maior, que é a aldeia que controla as outras aldeias, e viver em alguma aldeia periférica. Algumas diferenciação em relação à etnia mesmo, ou seja, você é um prisioneiro de guerra.
Então você era um escravo praticamente. Mas mesmo o escravo ele não tinha função econômica. E por isso que a gente diz que apesar de existir essas diferenciações relacionadas a status, a gênero, a cultura e a parentesco, não havia diferenciação em relação à classe social. E é daí que Marx e Engels vão criar um termo para explicar esse modo de produzir a riqueza que essas sociedades indígenas e outras sociedades elementares desenvolveram ao longo do globo, que é o chamado comunismo primitivo. Então, gente, vamos lá. O que é o comunismo primitivo? O comunismo primitivo quer dizer que, apesar de existirem diferenças sociais, não havia diferença de classe. E a existência da propriedade coletiva de terras. Então, uma coisa está relacionada com a outra, como a gente vai ver mais adiante. Então, por que não havia classes sociais? Porque o principal foco dessas sociedades indígenas era uma coisa chamada sobrevivência. Então, a agricultura ela está relacionada à sobrevivência. Imagina, gente, vocês agora, vamos supor que vocês vão para dar um passeio no meio da caatinga, que se percam e fiquem perdidos por, sei lá, uma semana. Como é que vocês vão se virar lá? Vocês vão ter que caçar, vocês vão ter que plantar alguma coisa, não dá tempo e tal, mas imagina se, sei lá, aqueles filmes apocalípticos, sabe, de zumbi, por exemplo, a Walking Dead, né, que pronto, acabou a humanidade, agora a gente vai ter que se virar. A questão é, sozinho a pessoa não consegue se virar. Então ela precisa de uma coletividade, onde cada pessoa está ali cumprindo a sua tarefa dentro dessa coletividade, para aquele coletivo funcionar em harmonia. E harmonia quer dizer sobreviver. E é lógico que a história dessas sociedades indígenas é a história da sobrevivência, então também é a história da fome. Então, para não passar fome, é que os indígenas vão desenvolver a agricultura. E para não passar fome, é que esses indígenas vão também praticar o ato de guerra, que vai disputar aquele território mais fértil, ou que vai disputar aquele território que tem bastante peixe. Então, a agricultura e a guerra eram as duas principais atividades produtivas. E a gente encara a guerra como produtiva porque a guerra está relacionada à caça, à coleta e à agricultura para essas sociedades indígenas. Então, não dava para ser estabelecido nessas sociedades uma estratificação social bastante rígida. Um sistema de exploração de uma classe de proprietário de terras sobre uma outra classe. E é por isso que a gente caracteriza essa sociedade como comunismo primitivo. E assim, é muito importante a gente entender, quando a gente analisa a história, dentro dessa metodologia marxista que a gente está analisando aqui, que se chama o materialismo histórico dialético. Tem um vídeo também no meu canal que eu vou passar para vocês darem uma olhada. É que eu falo um pouco mais sobre esse método. Mas é muito importante entender como essas sociedades elas desenvolvem a alteração da forma de organizar sua propriedade, como elas desenvolvem a alteração da forma que elas organizam a posse da terra.
e como elas se desenvolvem. A alteração da composição das classes sociais nessa sociedade. Só que, no caso desse modo de produção, comunismo primitivo, para esse outro modo de produção, que é o escravismo colonial, você não teve um processo de transição natural de um modo de produção sobre esse outro modo de produção. O que você teve foi uma invasão militar e o estabelecimento de uma unidade produtiva colonial, que foi o engenho de cana-de-açúcar. E a escravidão da população indígena para servir de mão de obra nos engenhos de cana-de-açúcar. Então, o que vai alterar o sistema de posse, propriedade e classe social desse Brasil pré-colonial para o escravismo colonial é justamente esse processo de invasão militar que a gente falou anteriormente. E falando agora, o que é que se estabelece aqui no Brasil durante esse período colonial? Veja, os portugueses, eles assim, a gente não entrou muito na história de Portugal, porque, assim, essa não é a disciplina de história, né? Essa é uma disciplina de educação do campo e a ideia daqui é focar nessa questão da agricultura, propriedade, que é o que interessa mesmo para que vocês possam conhecer o território do campo, tá? Mas havia um interesse português muito forte em descobrir metais preciosos no Brasil. O ouro que os espanhóis descobriram na América Espanhola, ou a prata ou o cobre. Só tomar um cafezinho aqui, gente. Desculpa. Mas veja, os portugueses não descobriram isso. Então, eles têm que estabelecer um sistema de extração de riqueza daquela colônia que não passa por uma riqueza natural daquele território, como é o ouro, a prata e o cobre. E é assim que se estabelece, pela primeira vez na história, uma produção agrícola tipicamente capitalista, que é a produção do açúcar. E por que uma produção tipicamente capitalista? Porque outras produções agrícolas, que inclusive serviram para o comércio e tal, elas eram produções que serviam aquele povo, né, que estava ali produzindo aquela mercadoria, ou o Estado, havia, claro, exploração, etc. E a comercialização era uma consequência natural daquele excedente de produção. Mas no caso do açúcar, não. No caso do açúcar, 99% do açúcar produzido no Brasil era para venda ao mercado externo, ou seja, o mercado europeu. E é por isso que um grande economista brasileiro chamado Celso Furtado, ele vai chamar esse engenho de cana-de-açúcar de empresa colonial. E ele, em determinado momento, ele funcionava mesmo como uma empresa. Havia, por exemplo, a questão do crédito. Ou seja, o engenho de cana-de-açúcar ela era uma empresa que precisava de um alto investimento de capital para se começar a montar um engenho. Terra não se precisava comprar. A propriedade da terra era toda da coroa portuguesa. Mas a coroa dava a posse da terra
aos senhores de engenho de maneira praticamente aleatória e à vontade. Porque a coroa não estava interessada na terra em si, mas estava interessada na riqueza que ia ganhar com a produção do açúcar. Só que havia um grande investimento que esses senhores de engenho tinham que fazer no maquinário agrícola. Porque o engenho de cana-de-açúcar era plantação de cana-de-açúcar somada a um complexo artesanal de beneficiamento daquela cana-de-açúcar, que passava por uma moenda, passava pelos fornos, passava pelo pão de açúcar, passava pela secagem, até chegar o açúcar na caixa para ser exportado para Portugal. Né? Você tinha um sistema que era um sistema complexo e caro, que precisava de crédito para comprar aquilo ali. E, além disso, os engenhos de cana-de-açúcar, que deram mais resultado e mais lucro, eles vão preferir a mão de obra escrava africana do que a mão de obra escrava indígena, porque o escravo africano ele era um escravo mais bem qualificado, era um escravo que conhecia a agricultura e conhecia a agricultura em metal, com instrumentos agrícolas de metal, tornando-se assim um escravo efetivamente mais produtivo do que o escravo indígena. Então, para comprar esses escravos africanos, os senhores de engenho necessitavam também de crédito. Só que, uma vez montada essa empresa colonial, essa empresa tinha lucros sucessivos ano a ano. Mas o modo, se a gente encara essa. Então, por isso que a gente tem um termo em inglês que a gente colocou aqui na tela. Não sei se tem aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, pronto. Eita. Que é esse termo aqui, ó, plantation. O que quer dizer esse termo, plantation? É a tradução literal de plantação. Você coloca no Google que é plantation, vai ler plantação. Ou é fazenda? Agora vamos ver, viu? Agora vamos mostrar o pau aqui. Agora eu me confundi. Mas enfim, ou é plantação ou é fazenda. Talvez esse slide esteja errado. Mas veja, não era uma mera plantação, nem era uma mera fazenda. Não sei se vocês entenderam. Era um típico específico de plantação, que era totalmente direcionado para o mercado externo. E que tem algumas outras características que a gente vai falar aqui. Assim como o açúcar é um termo que é bastante usado hoje em dia, que é uma commodity agrícola, a primeira commodity agrícola da história da humanidade. E commodity é a tradução literal do termo chamado mercadoria. Só que por que a gente não usa esse termo? A gente usa a plantation do açúcar e a commodity do açúcar. Porque não era uma mercadoria comum. Era uma mercadoria totalmente direcionada para o mercado externo. E é a isso, certo, que um historiador baiano chamado Jacob Gorender vai chamar de um modo de produção diferente, que era o escravismo colonial. Esse livro, O Escravismo Colonial, está até aqui, deixa eu sei se está aqui. Meus livros estão tudo espalhados nessa pandemia. Ah, está aqui, deixa eu pegar aqui para vocês mostrar.
Esse livrão aqui, ó. Jacob Gorender, O Escravismo Colonial, da nossa editora da classe trabalhadora, a editora Expressão Popular. Então, esse é um livro, gente, que está à venda no site da Expressão Popular. E a Expressão Popular, ela é uma editora bastante acessível, né? Porque ela tem como objetivo mesmo expandir o conhecimento à classe trabalhadora. Então, você compra livro na Expressão Popular, um preço que você não compra em nenhuma editora do Brasil. Porque ela tem esse objetivo de popularizar o conhecimento à classe trabalhadora brasileira. Então, se vocês quiserem um livro desse, que, cara, qualquer livraria não era menos de R$80, você acha por um preço muito mais em conta no site da Expressão Popular. Quem gosta de comprar livro, quem quer comprar livro. E esse livro ele é essencial para se entender essa sociedade, essa forma de produção específica que se caracterizou a nossa sociedade açucareira, chamada plantation. Que aqui nesse livro, Jacob Gorender, ele tenta fazer uma tradução a esse termo, chamando de plantagem. Mas não pegou esse termo. Então a gente usa mesmo a plantation da açúcar. E Jacob Gorender coloca nesse livro algumas características dessa produção. Ponto 1. Produção especializada de gêneros comerciais voltadas ao mercado mundial. Ou seja, a gente já falou sobre isso. O objetivo era vender ao mercado externo. Totalmente diferente, por exemplo, da pecuária, quando se estabelece no Brasil. Totalmente diferente do feijão, do arroz, que era uma coisa para o mercado interno. Então, essa é uma característica fundamental dessa produção de açúcar. Que isso quer dizer que, mesmo em 1500, 1600, por aí, você tinha um sistema capitalista global. Né? E é isso que significa, movido por essas mercadorias globais. No caso, a plantation. A segunda característica, trabalho por equipe sob comando unificado. Então, você tinha o grosso do trabalho desenvolvido, que era o trabalho agrícola da cana-de-açúcar, desenvolvido por uma mão de obra escrava e predominantemente masculina também, pelo menos na plantation da cana-de-açúcar, que era comandada ali por um senhor, o capitão do mato, por um oficial que iria obrigar os escravos a trabalharem aquele tempo necessário, né, para a produção dessa mercadoria global. E por que a mão de obra escrava em detrimento de uma mão de obra assalariada, por exemplo? Porque a escravidão tem um custo para o senhor de engenho. Mas porque, no final das contas, para esse açúcar, esse produto agroindustrial chamado açúcar, ser produzido, essa empresa colonial, chamada Engenho de Cana-de-Açúcar, ela necessitava de trabalhadores que produzissem como máquinas. Que produzissem e trabalhassem 8 horas por dia, 10 horas por dia, 14 horas por dia, 16 horas por dia, 18 horas por dia. E somente o sistema escravista pode fornecer um trabalhador dessa forma. Uma outra característica desse modo de produção é essa conjugação em um mesmo estabelecimento do cultivo agrícola e de um beneficiamento complexo do produto. Ou seja, o engenho de cana-de-açúcar não era só o engenho. Ele era a máquina, a moenda e todo aquele complexo industrial do engenho, mas também era
a plantação de cana-de-açúcar. Aí você pergunta, mas professor, havia gente que só plantava cana? Havia. Mas aí não era engenho de cana-de-açúcar. Era uma fazenda de cana-de-açúcar. Não era uma plantation. Para ser plantation, tinha que ter também essa unidade de beneficiamento produtivo. E havia também uma divisão do trabalho. Porque o trabalho no engenho da cana-de-açúcar, ele não era somente o trabalho dos escravos. É lógico que os escravos eram a maioria dos trabalhadores. Mas havia também necessidade de ter gente para fazer roupa, gente para fazer couro, para mexer com couro, gente para consertar as máquinas, gente para fazer instrumento. Tinha que ter um padre lá para rezar missa todo dia. Então você tem uma gama de pessoas que vão se inserir nessa sociedade colonial que não necessariamente era escravo nem senhor de engenho. E posteriormente o açúcar foi a primeira plantation. Mas posteriormente você teve outras plantations na história do Brasil e da América Latina. E da América também, porque teve plantation nos Estados Unidos também, no sul dos Estados Unidos. Teve escravismo e plantation também nos Estados Unidos. Então você teve o algodão, né, que foi marcante, inclusive nessa região sul dos Estados Unidos, mas que, como a gente vai falar aqui também na próxima aula, ela vai ser marcante no sertão do Nordeste também. Você teve o arroz, que também foi marcante na sociedade dos Estados Unidos, o tabaco, o fumo, que é um produto essencialmente indígena, mas que vai virar também uma mercadoria global a partir do momento em que os europeus passam a ter esse hábito do tabaco. E mais tarde, no século XIX, o café. Então, gente, para terminar essa exposição e a gente ir para as perguntas. Aliás, terminar não, a gente ainda não concluiu. Mas para começar a terminar. Vamos entender, então. Veja, a gente entendeu aquela sociedade indígena que havia antes da invasão portuguesa. Agora, vamos tentar entender que sociedade é essa que se estabelece no Brasil colonial quando se estabelece a economia açucareira. Esse modo de produção chamado escravismo colonial. Então, você tinha aqui os senhores de engenho, que eram as pessoas mais ricas dessa sociedade, porque elas lidavam com um negócio global. Elas lidavam com exportação do açúcar. Mas havia também uma classe de fazendeiros, certo? Que eram plantadores de cana, pecuaristas, fazendas de abastecimento interno, ou seja, você teve fazenda de arroz, fazenda de feijão, fazenda de plantar mandioca, porque à medida que essa sociedade crescia, você tinha que alimentar a boca dessas pessoas. E somente aquela produção que havia no engenho não dava conta de alimentar aquele mundaréu de gente que havia nos engenhos. E as cidades brasileiras começam a crescer também. Não era, claro, como é hoje, mas a vida urbana ela pede também essa agricultura de abastecimento interno. Então é aí que os portugueses vão incorporar os hábitos culinários indígenas. E os hábitos da culinária africana também, que vai ser muito importante para explicar essa sociedade. Porque os portugueses pobres eles vão incorporar de imediato esse hábito alimentar. De comer farinha, azeite de dendê, que é trazido do continente africano. Mas
os portugueses ricos, os senhores de engenho, eles vão tentar manter os seus costumes portugueses, vão querer comer pão, vão querer tomar vinho, e vai ter um sistema de venda desses produtos para Portugal, ou para o Brasil, de Portugal para o Brasil, principalmente da Ilha da Madeira, que era uma grande produtora de vinho. Né? Até hoje é uma grande produtora de vinho. Entretanto, quando você tem um período de guerra entre os portugueses e os holandeses pelo controle do território do Nordeste, aí é quando efetivamente os portugueses vão incorporar esses hábitos alimentares, entre aspas, de escravos, nos seus hábitos alimentares. Havia também uma espécie de classe média rural e urbana, que eram os comerciantes, os técnicos, as pessoas que se empregavam na burocracia colonial, né? E falando da classe trabalhadora, você começa a ter aquilo que a gente pode chamar do campesinato brasileiro. Camponeses que tomam posse da sua terra, ou trabalhadores rurais sem terra que trabalham no engenho, que ficam lá no engenho, e tiram daquela terra o seu sustento e o sustento da sua família, e também vendem algum excedente da sua mercadoria, já que a demanda por alimentos vai ser uma constante nessa sociedade colonial. Tem um historiador chamado Guilherme Palacios, que ele vai dizer que a partir de 1700, essa classe social dos campesinatos, ela já aparecia ao rodo na documentação. Era agricultores, pequenos poceiros, né, que se organizavam ao redor dos engenhos e que produziam, e fora dessas zonas agroexportadoras, e produziam, né, esses alimentos para se sustentar, ou trabalhavam, às vezes, no engenho, em troca de um pedaço de terra, enfim. E a maior parte dessa sociedade era composta pelos escravos, que era o grosso do trabalho, a escravidão indígena e a escravidão africana. Os dois povos, tanto os indígenas quanto os africanos, foram escravizados pelos portugueses. E o escravismo, ele se espalha na sociedade colonial. Ele, aos poucos, deixa de ser uma coisa simplesmente somente do engenho de cana-de-açúcar e passa a ser também uma forma de produção de outras mercadorias que se estabelecem no Brasil. E é por isso que nos anos finais da escravidão, em 1872, quando vai se realizar o primeiro censo no Brasil, você identifica escravos em todos os municípios brasileiros. Isso é uma coisa que a gente vai falar mais na aula que vem. E aí, gente, por fim, quais foram as grandes contradições desse território? O que é que a gente chama de contradição? Quer dizer que esse modo de produção escravista vai gerar também um processo de resistência dessa classe social que mais era explorada por essa forma de produção, no caso, os escravos. E quando a gente está falando de resistência, a gente está falando de todo tipo de resistência. A gente está falando de resistência cultural. Então, por exemplo, a população africana, ela conseguiu trazer a sua cultura para o Brasil.
Ele conseguiu fazer com que essa cultura sobrevivesse na sociedade brasileira, ganhando até um aspecto diferente na nossa sociedade. Então, por exemplo, Iemanjá, que na cosmologia de alguns povos africanos significa a deusa do mar, a rainha do mar. No caso do Brasil, a experiência do tráfico intercontinental, que era praticado pela burguesia portuguesa, que comprava escravos na costa africana para vender aos senhores de engenho aqui no Brasil, ela era uma experiência bastante traumática. E por isso que o mar no Brasil, ele ganha um outro significado, que não é apenas o mar. Ele é também, como já diria um historiador baiano, chamado João José Reis, a resistência, a lembrança da África, a experiência do tráfico intercontinental. E não é à toa que a festa de Iemanjá, em Salvador, 2 de fevereiro, é um feriado, em Salvador, um dos feriados mais importantes da Bahia. E aqui em Pernambuco, no caso de Recife, o dia de Nossa Senhora da Conceição, que dentro do sincretismo religioso é Iemanjá, é também a festa, uma das festas religiosas mais populares da cidade do Recife. E além dessa resistência cultural, de várias outras formas de resistência que havia dentro do próprio processo do cotidiano, houve também a resistência militar a esse escravismo colonial, que foi uma grande resistência que se estabeleceu a partir do Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares, ele se explica por quê? Porque os escravos africanos que vinham para o Brasil, eles eram em sua maioria prisioneiros de guerra. E se eles eram prisioneiros de guerra, eles tinham habilidade militar. E quando chegam aqui no Brasil, muitos deles vão se revoltar com os senhores de engenho e vão para o meio do mato. A melhor forma de resistir a esse sistema, dentro das atuais dentro das circunstâncias materiais que se tinha na época, não era fazer uma greve, não era derrubar o rei, nem uma independência. Era fugir para o meio do mato. Era tentar organizar no meio do mato um quilombo que produzisse, que vivesse na medida do possível, dentro de uma forma muito parecida que se vivia no continente africano, e resistir nesse quilombo. Por isso, Quilombo dos Palmares foi um episódio extremamente importante para a história do Nordeste e a história dessa região do Agreste Meridional, que é uma área de influência do Quilombo dos Palmares, até hoje. E quando tem a invasão holandesa no Brasil, os senhores de engenho portugueses, eles com medo que os holandeses roubassem a tecnologia, eles vão queimar os seus engenhos, destruir. E nesse processo todo, os escravos também vão fugir em direção ao Quilombo dos Palmares. E é assim que o Quilombo dos Palmares, no século XVII, vai crescer enormemente e vai se transformar, não em um quilombo, mas em um amontoado do quilombo, espalhado ali no território, que compunha o litoral norte de Alagoas, o litoral sul de Pernambuco, até essa região, que a gente está, do Agreste Meridional, e a região, lógico, de União dos Palmares, que é onde ficava ali, digamos assim, a capital do Quilombo dos Palmares.
E esses povos quilombolas vão impor uma das maiores resistências históricas que o povo africano em cativeiro vai fazer nas Américas. A Guerra dos Palmares é uma guerra que durou praticamente 100 anos. E os portugueses só venceram a guerra quando tiveram que cruzar a serra com canhões, que aí sim conseguiu destruir as muralhas do Palmares. Porque até então, mesmo com pólvora, os portugueses não conseguiam destruir o quilombo. Só que com canhão destruiu o quilombo, né? Porque o canhão ia destruir muro, destruía tudo. E aí o que aconteceu? O quilombo ele foi destruído, só que a população africana ela se espalha no território. E se mistura com essa população indígena que já também estava ali espalhada no território resistindo à colonização portuguesa. E é por isso que é muito marcante no nosso território do Agreste Meridional você ter essa mistura de população quilombola e indígena e população indígena com traços marcantes de afrodescendente. Esse pessoal se misturou. E ambos viviam, né, na periferia do sistema colonial. E, gente, não se entende o território do campo do Agreste Meridional sem entender essa base cultural africana e indígena vinda dos resistentes de Palmares e oriunda desses povos indígenas que resistiram ao processo de colonização e a forma de produção camponesa que vai ser estabelecida na medida em que esses povos passam a desenvolver a agricultura de maneira mais sintomática e à medida que esses povos passam também a conviver com essa sociedade colonial, sabendo que essa convivência sempre vai ser dentro de uma relação desigual, ou seja, dentro de uma relação de opressão. E a educação do campo nesses territórios, a educação indígena e a educação quilombola, ela bebe muito dessa cultura de resistência. Por quê? Porque sem essa cultura de resistência, sem as pessoas saberem o histórico de resistência dos povos indígenas e dos povos quilombolas, não há o processo de identidade desses povos em relação a ter uma identidade indígena e ter uma identidade quilombola. E sem o processo de identidade, o que resta é a colonização cultural, a mera assimilação. Bom, gente, então é isso. Eu creio que algumas dúvidas podem ser debatidas então quando a gente tiver na próxima aula, que vai ser próxima quinta-feira, aí sim às 3 horas, no formato como a gente sempre fez, que é o formato de live. Tá certo? Um grande abraço a todas e todas e até a próxima semana.